Tarde quente. Ao voltar de fazer hora extra, sentia o corpo destruído. Mal haviam se passado 10 minutos desde que liguei o ar-condicionado, quando de repente minha sogra baixou o disjuntor da luz enquanto reclamava. Nesta casa não se mantém gente que só quer viver no luxo. Sem dizer muita coisa, cortei a eletricidade e a água. Fiz a mala e saí naquele mesmo instante. Era o começo do verão em São Paulo. O sol banhava o asfalto das ruas como se derramasse fogo. O ar quente que emanava da camada de asfalto negro fazia qualquer um na rua ansiar por um pedaço de sombra só para conseguir respirar. Naquela mesma tarde voltei para a casa dos meus sogros no bairro de Vila Prudente, o lugar que um dia chamei de meu pequeno paraíso. Meu nome é Letícia Ventura, tenho 32 anos e sou diretora financeira em uma grande empresa. Meu marido, Tiago Campos, era funcionário de vendas na Materiais Ibéricos Ltda. Minha sogra, Dona Neuza Oliveira, adorava o filho mais que tudo, mas cada palavra que dirigia a mim sempre era afiada como um espinho. Desde que me tornei sua nora, minha rotina era trabalhar de manhã, voltar para cozinhar à noite e nos fins de semana ter que preparar o almoço, porque, segundo ela, uma nora deve saber como manter a cozinha a pleno vapor. Aquele domingo de manhã, enquanto limpava o peixe e preparava os ingredientes para uma moqueca de peixe e um arroz com legumes, tocou com urgência o telefone da empresa. Havia um erro nos documentos de pagamento de um projeto de fim de mês. Tinha que ir à empresa imediatamente. Antes de sair, enviei uma mensagem para Tiago. Amor, hoje ao meio-dia vou fazer hora extra. Posso chegar tarde. Por favor, comam você e sua mãe primeiro. Eu como depois. A mensagem apareceu como lida, mas não houve resposta. Da manhã até quase meio-dia, fiquei sentada na sala de reuniões ocupada corrigindo dados e ligando para clientes. Meu estômago só tinha um copo de café. Ao sair da empresa, o sol abrasador me deu dor de cabeça. A blusa grudava nas costas de suor e meu estômago roncava. Cheguei em casa por volta das 12h10. Assim que abri a porta, fui recebida pelo aroma da moqueca e do arroz. Na sala de jantar, Dona Neuza e Tiago já quase haviam terminado de comer. Sobre a mesa, no prato de peixe, só restava a cabeça. A travessa do arroz já estava fria e só sobravam alguns pedaços de pão. Minha porção havia sido separada em uma tigela pequena num canto da mesa, completamente fria. Dona Neuza levantou a vista, sem perguntar se eu estava cansada ou com fome. Deixou os talheres com força sobre a mesa. A estas horas é que você encontra o caminho de casa. Nos fins de semana, as pessoas normais ajudam na cozinha. Você, em vez disso, sai para passear desde cedo. Na minha idade, ainda tenho que cozinhar para o Tiago. Você parece uma inquilina em vez de nora. Senti um nó na garganta. Enviei uma mensagem para Tiago desde cedo. Houve uma urgência na empresa, por isso tive que fazer hora extra. Vou me trocar um momento, depois arrumo a mesa e lavo a louça. Ela soltou uma risada sarcástica. Hora extra, hora extra. Quantos reais de salário de escritório você ganha para sentir que já sustenta o mundo inteiro? Você descuida dos assuntos da casa. Tem que intervir sua sogra. Você se comporta como se tivesse feito um grande mérito. Olhei para Tiago. Ele só olhava para baixo, ocupado tirando os restos de carne das espinhas do peixe, sem levantar a cabeça. Só esperava que dissesse uma palavra que confirmasse que eu havia avisado. Mas ele guardou silêncio. Senti dor, não pela bronca, mas porque a pessoa que eu amava permitia que me humilhassem daquela maneira. Não queria discutir. Temia que as lágrimas caíssem. Nesta casa, minhas lágrimas nunca tiveram valor. Baixei a cabeça. Tudo bem, vou me trocar e venho já. Dona Neuza bufou. Lembre-se, não volte e se tranque direto no quarto como uma madame. Esta casa não acolhe gente que só quer comodidades. Passei pela mesa da sala de jantar, olhando minha tigela de comida fria no canto. A comida fria pode ser aquecida, mas um coração que já esfriou, como se reaquece? Abri a porta do quarto. Deixei minha bolsa na cadeira. O quarto estava sufocante e quente. Sequei o suor da testa pensando comigo mesma. Só um momento para passar o mal-estar. Depois saio. Sentei na beira da cama tirando os sapatos de salto que me doíam. O suor escorria pela nuca, molhando o colarinho da blusa. De fora se ouvia a Dona Neuza recolhendo os pratos com brusquidão, como se quisesse me fazer saber de propósito que ainda estava brava.
Peguei o controle e liguei o ar-condicionado. O som do motor zumbiu suavemente e uma brisa fresca desceu lentamente. Só um pouco, disse a mim mesma. Não tinha intenção de descansar, nem de fugir das tarefas de casa. Só precisava aliviar a dor de cabeça, me trocar e depois lavar a louça como de costume. Aquele ar-condicionado eu havia comprado depois da reforma da casa há 2 anos. Naquela época, nosso quarto era muito quente. Tiago reclamava que custava a dormir. Em segredo, tirei dinheiro das minhas economias para comprar o aparelho novo. Mas Dona Neuza se gabava para os vizinhos de que seu filho tinha sucesso e era muito atencioso com a família. Não haviam passado nem 10 minutos desde que liguei o ar. De repente ouviu-se um clique e a brisa fresca parou. Vi que a luz do quarto ainda estava acesa. Na sala ainda se ouvia a televisão. O ventilador continuava girando. Significava que não era falta de luz geral. Abri a porta e saí. Bem ao lado do quadro de luz no corredor, Dona Neuza estava de pé com os braços cruzados. Durante a reforma da casa, eu mesma pedi ao eletricista que colocasse um disjuntor separado para o ar de cada quarto. Nunca imaginei que o conforto que criei para a família se tornaria a arma da minha sogra para me encurralar. Hoje, Dona Neuza me olhava de cima a baixo. Acabou de chegar em casa e já se mete no quarto para ligar o ar. A louça sem lavar, a mesa sem arrumar. Sua sogra acabou de cozinhar para seu marido e você já está ocupada se refrescando. Esta casa não mantém mulheres gastadoras como você. Apertei os punhos contra a porta. Só liguei um momento para não passar mal. Passei o dia todo fazendo hora extra com este calor. Depois de me trocar e arrumar tudo. Ela riu sem graça. E o que tem se faz hora extra? A grandeza de uma mulher não está no cargo fora de casa, mas na cozinha dentro de casa. Essa conta de luz sai do suor do Tiago, não para você se deitar embaixo do ar-condicionado como uma rainha. Sentia o peito sufocado ao ouvir aquilo. A conta de luz de todo mês era debitada automaticamente da minha conta. O fogão que ela usava para cozinhar, o micro-ondas que ligava, até a lâmpada sobre sua cabeça, tudo eu pagava. Mas se dissesse, Tiago ficaria bravo porque o faria ficar mal. Tiago saiu do quarto com o celular ainda na mão. Minha mãe tem razão, Letícia. Acabou de chegar. Arruma a mesa e ajuda minha mãe. O ar você liga depois. Não precisa fazer drama disso. Olhei fixamente para ele, buscando um pouco de piedade em seus olhos, mas não havia. Só havia incômodo e o costume de deixar que eu me virasse. Perguntei em voz baixa. Tiago, você leu minha mensagem de hoje de manhã? Tiago ficou calado um momento. Sim. E o que tem? Você disse que chegaria tarde. Isso não significa que pode descansar antes da minha mãe. Aquela frase me acertou o peito como uma pedra grande. Eu não trabalhava para fugir da cozinha, só tentava que nesta casa não faltasse nada. Mas o que recebia era o disjuntor baixado e um marido defendendo a pessoa que acabara de me humilhar. Não disse mais nada. Dei meia volta e entrei no quarto. Algo dentro de mim se apagou, mais frio que o quarto que já não tinha ar. Fechei a porta sem bater, mas o som da fechadura se ouviu gelado. No espelho me olhei. O cabelo liso de suor, os lábios secos, os olhos avermelhados pelo cansaço. Essa mulher pensava que se fosse paciente, trabalhadora e cedesse muito, sua sogra a quereria e seu marido a entenderia. Resultou que estava muito enganada. Agachei-me tirando uma mala marrom debaixo do armário. Suas rodas bateram contra os pisos, criando um som seco como o de uma porta velha se abrindo depois de anos fechada. Não tinha pressa. Coloquei vários ternos de escritório, alguns vestidos simples, uma caixa com documentos pessoais, minha caderneta de poupança e uma pequena bolsa com recordações do meu pai. De fora da porta se ouviu a voz de Tiago. Letícia, o que você está fazendo aí dentro? Não respondi. Curiosamente, ao dobrar cada peça, não chorei. Talvez minhas lágrimas tivessem se esgotado durante anos de comer sobras frias, ouvir palavras cruéis e dormir ao lado de um marido cujo coração sempre esteve do lado da mãe. Tiago abriu a porta e entrou. Seus olhos se fixaram na mala, depois franziu a testa. De novo brava, só por causa do ar. Você se comporta como se fosse o fim do mundo. Minha mãe já é idosa. Se fala um pouco mais, aguenta e pronto. Que casamento não tem problemas? Levantei a vista para olhá-lo. Para você, todos os meus problemas são só palavras sem importância. Tiago ficou calado e depois suspirou.
Estou cansado. Não exagere. Guarde a mala, saia para comer e depois ajude minha mãe a arrumar. Os problemas de casa não devem ser exagerados. Depois os vizinhos ouvem e dá vergonha. Ri bem baixinho. Mesmo agora o que ele temia eram as fofocas dos vizinhos, não os sentimentos feridos da esposa. Dona Neuza também apareceu e ficou de braços cruzados na porta. Olhou minha mala e seus lábios esboçaram um sorriso sarcástico. Que valente! Agora você se atreve a ameaçar ir embora. Vá, quero ver quanto tempo aguenta. Quando sair desta casa, vai saber o quanto vale o prato e o teto que o marido dá. Nesta casa sobra uma pessoa que gasta luz e água. Assim minha carga será mais leve. Coloquei a última peça na mala, fechei metade do zíper e peguei meu celular. Meu dedo parou em um nome que fazia tempo não ligava. Dr. Almeida. O telefone do outro lado foi atendido rapidamente. Diga, Almeida falando. Respirei fundo. Doutor Almeida, peço o favor de preparar os documentos para recuperar a casa de Vila Prudente. Não vou permitir que Dona Neuza e Tiago continuem vivendo às minhas custas. Houve alguns segundos de silêncio. Depois a voz do Dr. Almeida soou grave entre a pena e como se esperasse há muito tempo essa frase. Finalmente você percebeu. Vou preparar imediatamente. Você mantenha a calma e deixe tudo nas minhas mãos. Respondi em voz baixa. De acordo. Obrigada. Tiago me olhou fixamente. Pela primeira vez, seus olhos mostraram confusão. Recuperar a casa. O que você quer dizer? Para quem ligou? Do que está falando? Dona Neuza ainda não entendia. Riu com sarcasmo. Agora vem com a história dos papéis. Você acha que com uma ligação vai nos assustar? Esta casa é do Tiago. Você só é a nora que chegou depois. Conheça seu lugar. Aquelas palavras, conheça seu lugar, me acertaram como um tapa. Durante anos me obriguei a conhecer meu lugar como nora, mantendo a educação, sabendo estar. Mas parecia que nesta casa ninguém lembrava seu lugar para ser amável comigo. Levantei-me e puxei o zíper da mala até fechar. Lá completamente. Tiago deu um passo à frente para segurar minha mão. Letícia, explique primeiro que relação você tem com esta casa. Retirei minha mão da dele. Devagar, mas o suficiente para fazer-lhe entender que a partir daquele segundo já não tinha direito de me segurar como antes. Em breve você saberá. A voz de Dona Neuza ficou mais feroz. Saber o quê? Não faça teatro na minha frente, mulher preguiçosa e gastadora, uma nora ingrata. Quando sair, não volte nunca mendigando. Olhei para ela pela primeira vez, sem baixar a cabeça. Fique tranquila. Desta vez vou embora para não ser um peso. Só estou devolvendo o ensinamento que a senhora acabou de me dar. O quarto ficou em um silêncio sepulcral. Tiago ficou paralisado. Enquanto isso, Dona Neuza apertou os lábios, sem palavras para insultar. Tirei a mala do quarto. As rodas giravam sobre os pisos. Cada volta parecia uma contagem regressiva para os dias em que vivia equivocada na minha própria casa. Arrastei minha mala até a sala. O som era claro no meio de um silêncio asfixiante. Na mesa da sala de jantar, minha tigela fria continuava abandonada no canto. Como lembrete de que nesta casa minha porção sempre eram as sobras, Tiago me seguiu. Seu rosto começava a empalidecer. Letícia, não faça isso. Se tem um problema, sentamos e conversamos civilizadamente. Tirar a mala assim. O que os vizinhos vão pensar se te virem? Parei e olhei para ele. Você ainda tem mais medo que os vizinhos vejam do que sua mulher sofrer. Tiago franziu a testa baixando a voz. Já te disse que o problema é uma bobagem. Minha mãe só desligou o ar um momento. Você se comporta como se tivessem te expulsado de casa. Dona Neuza saiu da sala com o pano de mesa ainda na mão. Me desafiou. Não use um disjuntor como desculpa para o drama. Eu sou a mãe nesta casa. Se vejo alguém gastando, eu desligo. Por acaso tenho que pedir sua permissão? Olhei para a mulher que durante anos se considerou a dona absoluta deste lar. Estava ali parada. Sua voz continuava alta. Seu olhar ainda me considerava a nora que devia se submeter. Ela não sabia que os pisos que pisava, o teto recém-reformado, a cozinha onde cozinhava, tudo aquilo carregava meu suor dentro. Deixei a mala perto da porta e tirei uma pequena chave da bolsa. Tiago a olhou com receio. Que chave é essa? Não respondi. Caminhei em linha reta até o quadro de luz principal perto do corredor.
Durante a reforma, fui eu quem supervisionou os eletricistas todos os dias. Sabia de cor cada fio e cada interruptor. Antes, Tiago estava muito ocupado convidando clientes. Dona Neuza dizia que assuntos de reforma eram coisa de homem, mas no final quem pagava, supervisionava e limpava a poeira era eu. Abri a caixa do quadro de luz. Dona Neuza se aproximou rápido. Ei, o que você vai fazer? Baixei o interruptor principal. Toda a casa ficou no escuro. O ventilador que girava parou imediatamente. A tela da televisão ficou preta. Até a bomba d'água dos fundos se silenciou. O calor sufocante nos atacou no mesmo instante, pesado como um cobertor úmido jogado sobre nossas cabeças. Dona Neuza gritou. Meu Deus, o que você fez? Ligue de novo agora mesmo. Tiago se lançou para a frente, mas eu já havia fechado a porta do quadro com chave. Puxou com força e depois me olhou. Letícia, você enlouqueceu? Esta é minha casa. Que direito você tem de cortar a luz? Não respondi de imediato. Caminhei até o quintal dos fundos e fechei a chave geral da água. O som da água nas tubulações parou imediatamente. Voltei a entrar, parei no meio da sala e olhei para os dois. O rosto de Dona Neuza estava vermelho pelo calor e pela raiva. Você é uma verdadeira descarada. Sendo nora, você se atreve a cortar a luz e a água da sua sogra. Quem você pensa que é? Olhei diretamente em seus olhos. Minha voz estava muito tranquila. Eu sou a pessoa que paga a conta de luz, água, a reforma da casa e o ar-condicionado que a senhora acabou de desligar. Também sou a proprietária legal desta casa. A sala mergulhou no silêncio imediatamente. Tiago ficou atônito. O que você disse? Dona Neuza soltou uma risada sarcástica, mas sua risada já não era tão segura como antes. Até para mentir é preciso saber. Esta casa é do Tiago. Ele me disse que comprou a prazo, que reformou para a mãe. Você não contribuiu nem um centavo. Não se atribua méritos. Virei a cabeça para Tiago. Seu rosto estava cada vez mais pálido. Ele sabia perfeitamente que esta casa nunca esteve no nome dele. Também sabia que antes de casarmos contei que meu pai havia me deixado uma casa antiga em Vila Prudente. Mas ele me pediu que não dissesse à mãe por medo que ela se sentisse inferior porque o filho ainda não tinha nada. Concordei. Que idiota fui. Pensei que proteger a dignidade do marido era parte de manter a felicidade da família. Tiago, diga à sua mãe de quem é esta casa. Tiago gaguejou. Passou muito tempo sem que saísse uma única palavra. Dona Neuza olhou bruscamente para o filho. Tiago, é verdade o que ela diz? Responda, filho. Tiago baixou a cabeça. Seu silêncio foi a resposta. Dona Neuza cambaleou um passo para trás. Sua mão agarrou o encosto da cadeira. O suor começava a molhar sua testa. A casa sem ventilador, sem luz, sem água, de repente se sentia tão estreita e asfixiante. Arrastei minha mala me aproximando da porta. Dou à senhora e ao Tiago 7 dias para fazerem as malas. A partir de hoje não pagarei nem um centavo a mais de luz, água, comida, dívidas nem qualquer outro gasto nesta casa. Tiago se aproximou. Sua voz suavizou. Letícia, não faça isso. Os problemas podem ser conversados. Nós, como marido e mulher, podemos conversar devagar. Olhei para sua mão estendida, a mesma mão que antes segurava o celular enquanto sua mãe me insultava como se eu fosse uma estranha. Já é tarde demais. A voz de Dona Neuza tremia. Você realmente vai nos expulsar desta casa? Coloquei a bolsa no ombro. Minha mão segurou a alça da mala e pronunciei cada palavra com clareza. Não sou eu quem os expulsa. A senhora me ensinou que esta casa não acolhe pessoas gastadoras. Então devolvo uma casa tal como a senhora deseja, sem ar-condicionado, sem televisão, sem água para gastar à vontade e sem uma nora a quem humilhar. Abri a porta e saí. Às minhas costas, a voz de Tiago dizia meu nome em pânico, enquanto a voz de Dona Neuza soava fraca no quarto escuro. O sol no quintal continuava abraçando, mas pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Saí pelo portão arrastando a mala pela rua. O calor da tarde se refletia nos telhados de zinco dos dois lados da rua, criando um mormaço tão sufocante que parecia que o mundo inteiro estava dentro de um forno. No entanto, em comparação com a sala escura que deixava para trás, esse calor externo resultava muito mais aliviador. Pedi um táxi. O motorista me olhou e deve ter suposto que algo havia acontecido. Então só perguntou em voz baixa.
Para onde vamos, senhora? Fiquei calada. Aquela simples pergunta naquele momento não pude responder de imediato. Durante anos pensei que aquela casa era meu lar, apesar de ali raramente alguém me receber com uma boa palavra. Dei o nome de um pequeno hotel no centro da cidade, na Avenida Paulista, onde a empresa costumava reservar quartos para clientes. O carro avançou, deixando para trás o bairro que já me era tão familiar. Pelo retrovisor vi Tiago correr até o portão e parar. Não me perseguiu. Talvez ainda pensasse que eu só iria por alguns dias e voltaria por conta própria, engolindo toda a dor em silêncio, como sempre havia feito. Apoiei a cabeça no banco, olhando o trânsito lá fora. As pessoas se apressavam se adiantando umas às outras. Todos tinham um destino. Eu, em compensação, pela primeira vez depois de 4 anos sendo esposa, tinha que aprender a caminhar para mim mesma. O hotel não era muito luxuoso, mas estava limpo e era tranquilo. O recepcionista me olhou com compaixão ao ver que minhas mãos tremiam um pouco ao assinar o registro. Entrei no quarto e fechei a porta. O quarto estava tão silencioso que se podia ouvir o sopro constante do ar-condicionado. Sentei na cama, olhando a mala ao meu lado. Não estava a voz de Dona Neuza chamando da cozinha. Não estava a voz de Tiago reclamando, pedindo que não aborrecesse sua mãe. Não havia ninguém perguntando por que ainda não lavei a louça, por que não estendi a roupa, por que voltei tarde do trabalho. Pela primeira vez, o silêncio não me fazia sentir sozinha. Me dava espaço para respirar. Tomei um banho, coloquei roupa limpa e pedi que subissem um caldo de galinha quente. Quando o garçom trouxe, ainda fumegava. O aroma reconfortante inundou o quarto. Ao levar a colher à boca, de repente senti calor nos olhos. Só era um caldo normal e corrente, mas o comi como alguém que fazia muito tempo não era tratado bem. Lembrei dos primeiros tempos como nora. A cozinha na casa de Tiago naquela época era muito velha. As paredes estavam enegrecidas pela fumaça. A pia pingava. Cada vez que chovia forte, o quintal dos fundos alagava. Gastei dinheiro reformando a cozinha, trocando as tubulações, comprando uma geladeira nova, até trocando o conjunto de sala de jantar. Mas diante de Dona Neuza, deixei que Tiago dissesse que tudo havia sido pago com as economias dele. Quando o técnico instalou o ar-condicionado novo, Dona Neuza sorriu com orgulho para os vizinhos. Meu filho é tão bom, recém-casado e já reforma a casa para a mãe. Eu, que estava lavando copos na cozinha, só sorria ao ouvir. Naquela época pensava que marido e mulher, o esforço de qualquer um dos dois, era um esforço conjunto. Enquanto a família estivesse em paz, não me importava me sacrificar um pouco, mas pouco a pouco esse sacrifício se tornou a obrigação de ceder toda a vida. Pagava a luz. Ela dizia que eu era gastadora, dava dinheiro para as compras. Ela dizia que eu não sabia administrar. Trabalhava para ganhar dinheiro. Ela dizia que descuidava da cozinha. Estava em casa cozinhando. Ela dizia que eu não aportava nada. Dizem que ceder uma vez traz muita paz. Eu havia cedido não sei quantas vezes, mas nenhuma paz chegou. O único que consegui foi que meu coração se fizesse em pedaços. Meu celular vibrou. Era o Dr. Almeida. Atendi. Sua voz soava grave e serena. Onde você está agora? Está a salvo? Estou em um hotel. Estou bem. Ele ficou calado um momento e depois disse: os papéis da casa estão completos. É uma propriedade herdada do seu pai antes do casamento. Ninguém tem direito de reclamar. Amanhã enviarei a notificação oficial. Você mantenha a tranquilidade. Olhei pela janela. A cidade já estava banhada pelas luzes noturnas. As faixas luminosas nas ruas pareciam pequenos rios. Dr. Almeida, errei? Se desde o princípio tivesse sido sincera, talvez não me tratassem assim. Sua voz suavizou. Letícia, as boas pessoas não precisam saber que você tem dinheiro para te tratar bem. Em compensação, os que têm mau coração, embora você entregue toda a sua fortuna, sempre sentirão que é pouco. Não pude responder. Aquela frase acertou bem na ferida mais profunda do meu coração. Ao desligar o telefone, abri a pequena bolsa com as recordações do meu pai. Dentro havia uma foto antiga. Meu pai estava parado em frente à entrada da Ventura Construções S.A., quando a empresa acabara de ser fundada. No verso da foto, meu pai havia escrito uma frase: filha minha, viver com humildade é bom, mas nunca deixe que ninguém pise na sua dignidade. Li aquela frase uma e outra vez. Minhas lágrimas finalmente caíram, mas já não eram lágrimas de fraqueza.
Senti como se uma chuva limpasse a poeira que carregava há tanto tempo grudada no coração. Tirei a aliança do dedo anelar. O anel havia deixado uma marca pálida, como o rastro dos anos em que acreditei ter uma família. Deixei o anel sobre a mesa junto à tigela de caldo já vazia. Aquela noite não dormi. Fiquei deitada escutando o zumbido regular do ar-condicionado. Já não sentia culpa por desfrutar do fresco. Já não tinha medo que desligassem o disjuntor. Já não havia obrigação de esperar permissão para me cuidar a mim mesma. Fora, São Paulo continuava quente, mas dentro do meu coração uma nova porta acabara de se abrir. Acordei quando a luz do sol entrou pela fresta da cortina, criando um raio de luz amarela no chão. Aquela noite não dormi profundamente, mas por estranho que pareça, já não me sobressaltava o barulho dos pratos nem os gritos de Dona Neuza da cozinha. O quarto do hotel era tão tranquilo que só se ouvia o débil murmúrio do trânsito ao longe. Peguei o celular. A tela estava cheia de chamadas perdidas. 17 de Tiago, 9 de Dona Neuza. Havia 3 mensagens de voz e vários de texto. Alguns culpavam, outros suplicavam, outros davam ordens. Abri a primeira mensagem de Tiago. Onde você está? Não faça grande o problema. Volte a ligar a luz e a água. Voltamos para casa e conversamos. A segunda mensagem era mais suave. Sei que ontem minha mãe exagerou, mas você também não deveria ter cortado a luz e a água. Minha mãe é idosa. Não vai aguentar este calor. Li e só pude esboçar um sorriso amargo. Quando voltava de fazer hora extra ao meio-dia morta de calor e sua mãe desligou o ar, ele disse que sua mãe tinha razão. Agora que sua mãe tinha calor, de repente lembrava que era idosa. Cliquei na mensagem de voz de Dona Neuza. Sua voz estava rouca, mas continuava com aquele tom característico de reclamação misturada com reprovação. Letícia, volte a ligar a luz e a água. Sou idosa. Como vou aguentar este calor? Ontem só foi um momento de raiva. Por que você exagera tanto? A casa está escura. Não tem água. Que dura você é. Deixei o celular na mesa. De repente ressoou na minha cabeça a frase que ela havia dito. Esta casa não acolhe mulheres gastadoras como você. Ontem era tão arrogante. Esta manhã, ao não ter ventilador nem água, recém se lembrava dos laços familiares. Justo naquele momento ligou um número desconhecido. No princípio duvidei em atender, mas vi que o prefixo me era familiar. Atendi. Diga, sou Letícia, sou Rosa, a vizinha do lado da sua sogra. Sentei-me reta imediatamente. Ah, sim, Dona Rosa. O que acontece? A voz de Rosa baixou como se temesse que alguém a ouvisse. Desde cedo tem muito barulho na sua casa. Dona Neuza está gritando na porta. Diz que você é uma nora cruel, que se atreveu a cortar a luz e a água. A mim não pareceu certo ouvir aquilo. Então te ligo. Você está bem? Fiquei calada alguns segundos. Naquele bairro não se podiam ocultar os segredos. Antes, o que mais temia era que as pessoas fofocassem sobre mim. Agora me dava conta de que o aterrorizante não era a boca dos outros, mas viver amargurada por tanto tempo só por medo do que diriam. Estou bem, Dona Rosa, só um pouco cansada. Rosa suspirou. Moro ao lado há muitos anos. Sei que você teve muita paciência. Te vi chegar às 10 da noite trazendo as compras. E sua sogra ainda assim te repreendia na porta. Até os de fora nos dá pena ver. Imagine você. Bom, filha, faça o que é certo. Não deixe que os outros continuem te pisando. Uma simples frase de uma vizinha fez meus olhos arderem. Resulta que não era que ninguém via, só que eu me enganava pensando que ceder traria a paz. Após desligar o telefone, lavei o rosto, coloquei roupa formal e pedi um táxi para o escritório do Dr. Almeida. Seu escritório ficava numa rua tranquila no bairro de Moema, sem grandes placas, só com uma pequena placa de bronze com o nome do escritório. Ao entrar, um secretário já estava de pé para me receber como se soubesse que eu chegaria. O doutor Almeida estava sentado em seu escritório. Tinha mais cabelos brancos desde a última vez que nos vimos. Sobre sua mesa havia uma pilha de pastas azuis. Ao lado, uma xícara de café fumegante. Sente-se, moça. Sentei-me. Ele empurrou a pasta para mim. As escrituras da casa em Vila Prudente, o contrato de compra e venda e os documentos que provam que o imóvel é bem particular anterior ao casamento. Está tudo completo. Abri e olhei. Meu nome estava impresso claramente em cada folha. Letícia Ventura. Não Tiago Campos. Não Neuza Oliveira.
No entanto, durante anos havia vivido na minha própria casa como convidada. O doutor Almeida me olhou com voz suave. Enviarei a notificação formal de despejo para Tiago e sua mãe. O prazo de 7 dias para recolherem as coisas é mais que razoável. Quanto ao divórcio, se já está decidida, prepararei a ação. Assenti lentamente. Sim, quero me divorciar. Pronunciar aquelas palavras fez meu coração doer. Afinal, Tiago havia sido em algum momento a pessoa que amei, a pessoa que pensei que me acompanharia a vida toda. Mas amar alguém não significa ter que permitir que toda a sua família te pisoteie. O doutor Almeida colocou uma procuração na minha frente. Assine aqui. A partir de agora, de todos os assuntos relacionados com esta casa, me encarrego eu. Não terá que voltar a ouvir as grosserias deles. Peguei a caneta. Minha mão tremia um pouco, mas minha assinatura ficou bem clara. O doutor Almeida olhou a assinatura e disse em voz baixa: Letícia, recuperar sua casa é o correto, mas lembre-se de cuidar do seu coração. Não deixe que a ferida te transforme em alguém como eles. Olhei pela janela de vidro. O meio-dia voltava a ser abrasador, banhando a rua com uma luz ofuscante. Antes pensava que devia aguentar o calor, a dor, as palavras cruéis para manter um lar, mas hoje me dava conta de que o verdadeiro lar não é um edifício imponente, mas um lugar onde as pessoas não são capazes de te machucar. Coloquei as cópias dos documentos na bolsa. Meu celular voltou a vibrar. Desta vez era Tiago. Olhei a tela alguns segundos e depois virei o telefone. Havia chamadas que, se atendidas, só me enfraqueceriam, e depois de anos sendo fraca, finalmente devia aprender a me amar primeiro. O doutor Almeida me serviu um pouco mais de café. O aroma naquela sala tranquila me acalmou um pouco. Na parede da frente pendia uma foto antiga. Nessa foto, meu pai, Dom Arthur, estava de pé junto ao doutor Almeida e outros sócios nos inícios da Ventura Construções S.A. Naquela época, meu pai ainda tinha o cabelo preto, um sorriso afável, mas um olhar penetrante. Olhei aquela foto por muito tempo. Meu pai me disse uma vez: há 2 coisas na vida que não se devem exibir levianamente: o dinheiro e as feridas. Exibir dinheiro atrairá a cobiça. Mostrar as feridas nem sempre despertará simpatia. Às vezes só se converterá em motivo de zombaria. Depois que minha mãe faleceu, meu pai fez o papel de ambos para mim. Levantou a Ventura Construções desde uma pequena ferragem em São Bernardo, baseado na confiança. Uma vez perguntei por quê, sendo rico, às vezes ainda comíamos um simples feijão com arroz modesto. Ele riu. Filha, ter dinheiro não significa ter classe. A pessoa que consegue manter sua integridade é a verdadeiramente honrada. Quando adoeceu gravemente, me chamou ao quarto, segurou minha mão e me deu suas últimas instruções. Legou-me as ações da empresa, a casa de Vila Prudente e outros bens, mas também queria que trabalhasse desde baixo, que experimentasse os altos e baixos e aprendesse a julgar as pessoas com meus próprios olhos. Meu pai temia que, se vivesse muito confortável, não saberia distinguir quem me queria de verdade e quem só buscava a sombra do dinheiro. Segui o conselho do meu pai. Após sua morte, não assumi meu cargo na Ventura Construções. Candidatei-me como diretora financeira em uma empresa filial, forjando minha carreira por meus próprios méritos. Por fora só era Letícia Ventura, uma mulher normal, sem carro de luxo, sem roupa de marca, sem motorista. Conheci Tiago quando gerenciava um empréstimo de capital para uma empresa. Naquela época, ele era um vendedor novato. Suas camisas sempre estavam impecavelmente passadas, falava com educação e muitas vezes ajudava os outros a carregar documentos. Quando Tiago me levou para conhecer sua mãe, Dona Neuza me olhou de cima a baixo e perguntou sem rodeios: em que trabalham seus pais? Onde você tem a casa? As moças de hoje em dia são muito espertas. Não têm nada, mas querem se aproveitar dos rapazes da cidade. Fiquei paralisada, mas naquele momento Tiago segurou minha mão por baixo da mesa e disse: mãe, não diga isso. Letícia é boa pessoa. Eu a amo pelo que ela é, não pelo dinheiro. Só por aquela frase acreditei ter escolhido o homem adequado. Talvez as mulheres, quando nos apaixonamos, nos amoleçamos facilmente com essas coisas. Uma única defesa no princípio é suficiente para nos fazer esquecer muitas coisas às quais deveríamos prestar atenção. Antes de casarmos, disse a Tiago que meu pai havia me deixado em herança uma casa velha em Vila Prudente.
Tiago ficou em silêncio muito tempo e depois disse: "Não contemos a minha mãe ainda. Toda a vida dela só quis ver que o filho tivesse algo de valor. Se souber que a casa é sua, vai ficar triste e pensar que eu não valho nada." Por pena dele aceitei. Pensei que marido e mulher eram um só. Quem estivesse na frente ou atrás não importava. Deixei que Tiago dissesse à mãe que havia comprado a casa a prazo e que a reformaríamos juntos. Quando Dona Neuza se gabava orgulhosa do seu maravilhoso filho, eu só sorria em silêncio. Desde então, a imagem de Tiago como o pilar da família se fez maior, enquanto eu me fazia cada vez menor aos olhos da minha família política. Dona Neuza estava cada vez mais convencida de que seu filho era incrível e considerava que eu tinha sorte de ter entrado na família deles. Tiago, que no princípio se sentia incômodo, com o tempo se acostumou. Acostumou-se aos elogios da mãe. Acostumou-se a deixar a esposa em segundo plano. Acostumou-se a receber elogios por um esforço que não era seu. O doutor Almeida me olhou como se pudesse ler meus pensamentos. Não se culpe totalmente. Você ocultou sua identidade porque queria viver com autenticidade. Os que te trataram mal tomaram sua própria decisão. Baixei a cabeça e rocei a borda da xícara, mas quem dera tivesse percebido antes. O doutor Almeida suspirou. Qualquer um que tenha sido ferido deseja ter sido mais esperto desde o princípio, mas a vida nunca nos ensina até que sofremos. O importante é que depois de ter aprendido, não permita que outros te arrastem para o mesmo buraco. Aquela frase me lembrou meu pai. Meu pai costumava dizer que, por mais bem que se esconda algo podre, o cheiro acabará se notando. Só que não esperava que quando esse cheiro se notasse, meu coração fosse o primeiro a ser apunhalado. Voltei a olhar o documento. O nome de Letícia Ventura estava impresso muito claramente. Já não era a sombra atrás de Tiago Campos, nem a nora a quem Dona Neuza chamava de gastadora, nem a mulher que tinha que mendigar uns minutos de ar-condicionado após fazer hora extra. Era a filha do meu pai, que trabalhava com seu próprio esforço, que carregava tudo sozinha e que agora tinha que se levantar com sua própria força. De caminho para o hotel, do escritório do Dr. Almeida, passei por uma fileira de árvores cujas flores roxas caíam na calçada. O sol continuava abraçando, mas meu coração já não sentia que se queimava como no dia anterior. Talvez, quando alguém sabe quem é, não se dobra tão facilmente ante os insultos dos outros. Naquela tarde voltei ao hotel com uma pilha de documentos na mão. São Paulo continuava quente, mas meu coração estava frio de uma maneira diferente, não pelo ar-condicionado, mas pelo sentimento que te invade quando começa a duvidar de tudo o que uma vez acreditou. Abri o laptop e acessei a conta bancária conjunta que compartilhávamos. Aquela conta eu havia aberto. Tiago só tinha um cartão adicional. Antes, cada vez que via o saldo diminuir, pensava que precisava de dinheiro para convidar clientes, comprar presentes para sócios ou ajudar a mãe. Nunca perguntava por medo de destruir a confiança entre nós. Mas hoje aquela confiança já estava quebrada. Revisei cada transação. Havia uma transferência de uma quantia bastante grande há coisa de uma semana. O conceito era impreciso. Gastos pessoais. O destinatário era uma joalheria no bairro de Moema. Meu coração bateu com dor. Tiago nunca havia me comprado nada ali. Nossa aliança de casamento era só um simples anel de ouro liso para o qual até eu havia colocado dinheiro. Liguei para um conhecido que trabalhava no setor financeiro para pedir que investigasse. Em menos de uma hora, essa pessoa me enviou a foto da nota fiscal, um anel de diamantes de R$ 10.000. O nome da pessoa que retirou o artigo era Lúcia Montes. Fiquei paralisada frente à tela. Aquele nome não me era desconhecido. Alguma vez havia ouvido Tiago mencionar Lúcia como uma velha amiga da universidade que agora trabalhava numa imobiliária. Uma vez seu telefone iluminou à meia-noite. Vi o nome Projeto Lúcia na tela. Tiago arrebatou o telefone imediatamente, rindo nervosamente e dizendo que um cliente havia se enganado ao mandar mensagem. Naquele momento acreditei. Lembrei das noites em que recebia chamadas na varanda. Sua voz era muito baixa, mas seu tom suavizava, muito diferente de quando falava comigo. Lembrei várias vezes que suas camisas cheiravam a um perfume de mulher doce e forte. Dizia que havia estado com um cliente num restaurante cheio de gente e que o cheiro havia grudado. Também acreditei. Um dia, Dona Neuza, enquanto limpava a verdura na cozinha, soltou de repente:
Lá fora há muitas mulheres que sabem se comportar melhor que você com homens como Tiago. Cuide bem do seu marido. Não pense que por ter uma certidão de casamento já está salva. Naquele momento pensei que só me odiava e dizia aquilo de propósito para me ferir. Agora entendia tudo. Talvez ela soubesse muito mais do que aparentava. Abri a galeria de fotos antigas no meu celular, onde guardava algumas fotos que Tiago havia me enviado por engano. Numa foto de uma festa, o reflexo num vidro no canto da sala mostrava a sombra de uma mulher com vestido vermelho sentada muito perto dele. Antes eu ria de mim mesma por ser demasiado desconfiada. Resulta que as mulheres às vezes não são desconfiadas. Simplesmente seu coração já ouviu o que a lógica tenta silenciar. Tiago não só permitia que sua mãe me humilhasse, como também usava nosso dinheiro conjunto para comprar um anel para outra mulher. Enquanto isso, eu ontem ao meio-dia havia ligado o ar menos de 10 minutos após fazer hora extra e já me chamavam de gastadora. Ao pensar nisso, uma risada acompanhada de lágrimas que caíram sobre o teclado do laptop. É certo que neste mundo há coisas que soam a piada, mas a dor é real. Eu, que economizava cada centavo das compras, que ao comprar peixe tinha que escolher o que tinha o preço exato, que até para comprar fruta, tinha que escolher o tipo que gostava de Dona Neuza. Enquanto ele era tão generoso com os outros, usando o dinheiro fruto do meu suor. Não liguei para Tiago para exigir uma explicação. Tampouco busquei Lúcia Montes para confrontá-la. Já havia passado a idade de ter que gritar na rua para demonstrar meu status de esposa legítima. Quando uma mulher é traída, se ainda mantém a sanidade, seu silêncio às vezes é mais aterrorizante que uma tempestade de ira. Simplesmente guardei todos os comprovantes de transações e notas fiscais numa pasta especial. O nome da pasta era Coisas para Lembrar. Aquela noite, enquanto estava sentada junto à janela, chegou uma estranha notificação. Quem sabe o quão desajeitado era Tiago, mas sua conta de mensagens continuava sincronizada no velho tablet que eu havia levado. Uma mensagem de Lúcia Montes apareceu na tela. Já resolveu as coisas com sua mulher. Não quero esperar eternamente. Sua mãe me disse que assim que ela for embora, poderei me mudar para aquela casa. Li a frase uma e outra vez. Minhas mãos ficaram frias. Então não era só Tiago. Dona Neuza também já havia planejado me substituir por outra pessoa. Desliguei a tela do tablet e fiquei sentada por longo tempo na escuridão. Fora, os carros continuavam indo e vindo. A cidade continuava brilhando, mas no meu interior, os últimos restos de amor por Tiago se apagaram em silêncio, exatamente igual ao ar-condicionado do meu quarto ontem ao meio-dia. Na manhã seguinte, levei todos os comprovantes impressos, coloquei numa pasta fina e mostrei ao Dr. Almeida. Já não queria continuar supondo. Durante anos vivi com confiança demais. Agora era o momento de ver as coisas por escrito. O Dr. Almeida colocou os óculos revisando folha por folha. Sua testa se franzia cada vez mais. Letícia, além do dinheiro para comprar aquele anel, há muitas transferências pequenas mas regulares. O destinatário não é Tiago, mas uma conta em nome de Carlos Campos. Fiquei calada. Carlos era o irmão menor de Tiago, 7 anos mais novo. Em casa, Dona Neuza o mimava como se fosse de cristal. Se Tiago errava, ainda o repreendia. Mas a Carlos nunca. Não terminou os estudos. Mudava de trabalho constantemente. Às vezes vendia coisas pela internet, às vezes ajudava um amigo como corretor de imóveis, às vezes dizia que queria abrir um bar. Cada tentativa durava alguns meses e depois largava. Diante de mim, Carlos sempre era muito doce. Ai, cunhada, você é ótima. Já vai ver. Quando tiver sucesso, te compro uma bolsa de marca. Eu só sorria. Não precisava de bolsas caras dele. Só esperava que parasse de dar problemas à mãe para que a casa estivesse mais tranquila. Mas às minhas costas, uma vez o ouvi dizer a um amigo por telefone: minha cunhada é muito ingênua. Você diz qualquer coisa e ela obedece. Esta Edin diz: esta casa quem mantém é meu irmão mais velho. Ela não é ninguém. Naquela vez me entristeceu ouvir, mas ignorei. Pensei que era jovem e falava sem pensar. Nunca imaginei que aquela atitude estava sendo alimentada com meu dinheiro. O Dr. Almeida apontou uma transação. Esta tem como conceito gastos médicos de Dona Neuza, mas no mesmo dia, esse dinheiro foi transferido novamente para a conta de Carlos.
Lembrei o dia que Dona Neuza reclamou de tonturas, que ia comprar vitaminas, e ao médico dei R$ 250 e até disse que se precisasse de mais me falasse. À noite ainda me insultava por comprar uvas caras demais. Dizia que uma mulher que não sabe administrar o dinheiro acabará na ruína. A segunda folha era dinheiro para a festa familiar por parte do pai de Tiago. Dei R$ 500 para que pudesse preparar um bom banquete, mas naquele dia só houve um guisado barato, omelete e um pouco de embutido. Ela disse que tinha que economizar porque eram tempos difíceis. O resto do dinheiro também foi transferido para Carlos. A terceira folha era o dinheiro para consertar o telhado do quintal. Lembrava perfeitamente que o teto nunca foi consertado. Continuava pingando igual. Quando chovia ainda tinha que colocar um balde, mas o dinheiro também desapareceu. Sorria amargamente. Então, durante todo esse tempo, cada vez que faltava dinheiro em casa, me repreendiam por ser gastadora. Resulta que o dinheiro voava para outra parte. Agora tudo estava claro. O Dr. Almeida me olhou com pena. Justo naquele momento tocou meu celular com um número desconhecido. Coloquei no viva voz. Ouviu-se a voz áspera de um homem. Você é a cunhada do Carlos, não é? Diga a ele que se em 3 dias não pagar a dívida, iremos à casa de vocês. A dívida não é pequena, que não pense que pode fugir. Perguntei com calma. De quanto é a dívida? Quase R$ 15.000 entre apostas esportivas online e agiotas com juros abusivos. Arrumem vocês. E desliguei. A sala ficou em silêncio um instante. R$ 15.000. Aquela cifra foi como outro tapa, não porque me importasse o dinheiro, mas porque me enojava a forma como consideravam o fruto do meu trabalho como um poço sem fundo. Minha sogra podia desligar o ar-condicionado por pena da luz, mas em segredo desviava dinheiro para o vício de jogo do filho menor. Lembrei que uma meia-noite Carlos voltou com o rosto pálido. Dona Neuza o puxou para a cozinha e falaram em voz baixa, acreditando que eu não ouvia. Não conte para seu irmão. Já me encarrego eu. Depois digo para Letícia que preciso de um extra para as compras. Depois saiu para me ver com cara de cansaço. Letícia, este mês você tem que adicionar um pouco para as compras. Os preços subiram. Tudo está muito caro. Você que trabalha também tem que saber ajudar seu marido. Dei um dinheiro extra e até pedi desculpas porque sentia que não ajudava o suficiente. Dizem que o filho se estraga pela mãe. Eu não me atrevi a dizer, mas no meu interior sabia. Carlos estava arruinado em parte porque Dona Neuza sempre o protegia. Tapava seus erros, pagava suas dívidas, defendia sua insolência, enquanto a mim, que enchia aqueles buracos, me chamavam de gastadora. Naquela tarde enviei uma mensagem breve ao Dr. Almeida. A partir de hoje, retiro toda a ajuda financeira à família de Tiago. Quem deve, que pague. Quem semeia, colhe. Após enviar aquela mensagem, meu coração se sentiu tranquilo. Não havia satisfação nem pena. Só que depois de anos sendo a sombra que sustentava em segredo, finalmente me afastava para deixar que aquela casa suportasse sua própria carga. Após decidir cortar todas as ajudas econômicas, parei de atender o telefone de Dona Neuza. As chamadas de Tiago também se espaçaram, mas sabia que não era porque tivesse entendido, mas porque estava ocupado demais com um problema muito maior. Materiais Ibéricos Ltda. O lugar onde Tiago trabalhava estava atravessando graves dificuldades financeiras. Não me inteirei por rumores, mas por dados e cifras claras na minha mesa. Materiais Ibéricos costumava ser um fornecedor de materiais de construção com certo prestígio, especialista em ferro, cimento e suprimentos para projetos de moradias. Há alguns anos o negócio ia bem, mas ultimamente haviam se expandido rápido demais. As dívidas se acumulavam e a gestão era frouxa. O dinheiro saía como água entre os dedos. Tiago era o responsável por vendas para grandes projetos e estava muito orgulhoso do seu cargo. Ao voltar para casa, costumava dizer à mãe com um tom meio presunçoso e meio modesto: "Mãe, tranquila, se consigo este projeto com a Ventura Construções, o cargo de gerente é meu." Dona Neuza o ouvia com os olhos brilhantes. Ia a todos os lugares se gabando para as vizinhas de que seu filho logo subiria, que ia se encarregar de um grande projeto e que sua sorte ia mudar. Uma vez chegou a dizer justo diante de mim: "Uma mulher inteligente deve saber se apoiar num marido como este. Poder viver numa casa bonita graças a Tiago é uma bênção para 3 gerações.
Naquele momento eu estava lavando verdura na cozinha. A água que corria pelas minhas mãos se sentia fria. Só esbocei um leve sorriso sem responder. Aquela casa bonita era minha, mas aos olhos dela, eu só era uma afortunada que se aproveitava do sucesso do filho. O projeto no qual Materiais Ibéricos tinha todas as esperanças era um pacote de fornecimento de material para o novo complexo de armazéns da Ventura Construções em São Bernardo. O valor do contrato superava os R$600 mil. Se conseguisse, Materiais Ibéricos teria fundos para saldar suas dívidas. Tiago se apontaria um grande triunfo e Dona Neuza teria tema para se gabar novamente às vizinhas. Naquela tarde recebi uma ligação do Sr. Ortega, o diretor-geral que havia me substituído à frente da Ventura Construções, enquanto eu escolhia viver de forma simples. Senhora Letícia, a proposta da Materiais Ibéricos tem problemas. Acho que a senhora deveria revisá-la pessoalmente. Cheguei ao escritório da Ventura Construções quando a cidade mal acendia seus postes. O edifício na Avenida Paulista estava iluminado, mas não era barulhento. Subi no elevador privativo até o andar 12. O senhor Ortega já me esperava na pequena sala de reuniões. À frente dele havia uma grossa pilha de documentos. Apresentou-me os relatórios um por um. Os preços dos materiais que oferecem estão muito acima dos do mercado. Várias notas fiscais de compras também não batem, especialmente a parte gerenciada por Tiago Campos, que mostra partidas infladas por gastos de representação e comissões injustificadas. Abri folha após folha. As frias cifras estavam expostas, mas atrás de cada linha reconhecia a avareza. Gastos com refeições com clientes, presentes, atenções a sócios, tudo em cifras redondas altas demais. Alguém inexperiente poderia passar batido, mas para mim, os números redondos demais costumam ser as partes mais turvas. Parei numa partida de gastos de mais de R$18 mil sob o conceito de apoio para aceleração de contratos. A pessoa que havia aprovado a proposta internamente, Tiago Campos. O senhor Ortega observou a expressão do meu rosto e perguntou: quer que rejeitemos diretamente a Materiais Ibéricos? Fechei a proposta. Ainda não. Ele se surpreendeu um pouco. Continue. Deixe que completem os documentos. Convide os representantes da Materiais Ibéricos para virem pessoalmente. Quero ouvir as explicações da boca do próprio Tiago. O senhor Ortega assentiu sem fazer mais perguntas. Trabalhava muito tempo com meu pai e conhecia meu modo de agir. Não gosto de atacar as pessoas antes que mostrem suas próprias fissuras. Há coisas que, se você deixa seguirem seu curso natural sob a luz, acabam deixando o culpado sem lugar onde se esconder. Naquela noite recebi uma mensagem de Rosa. A vizinha me disse que nos últimos dias o ambiente na casa de Dona Neuza estava muito tenso. Carlos havia desaparecido. Os cobradores não paravam de ligar. Tiago voltava para casa a altas horas da noite com cara de preocupação, e Dona Neuza continuava tentando se gabar para os vizinhos de que seu filho logo assinaria um grande contrato e que logo tudo iria bem. Ao terminar de ler, deixei o telefone. Que pena! Ainda acreditava que a árvore na qual se apoiava era um carvalho gigante, sem saber que as raízes já estavam podres por dentro. Tiago pensava que o projeto da Ventura Construções era sua saída. Não sabia que aquela porta se abriria ou fecharia no final, por decisão da esposa, a quem haviam desligado o ar-condicionado ao meio-dia. Na manhã seguinte, o senhor Ortega me informou que Tiago, por iniciativa própria, havia solicitado uma reunião com a direção da Ventura Construções. Seu tom, através da secretária, soava premente, mas ainda tentava manter a imagem de um negociador seguro de si mesmo. Revisei a agenda e disse: programe a reunião para quinta, na sala de reuniões do andar 12. Eu estarei presente. O senhor? Ortega perguntou. Em nome de quem, senhora? Olhei pela janela. O entardecer começava a cair sobre os telhados da cidade. Em algum lugar, Dona Neuza provavelmente continuava contando a alguém o quão maravilhoso era seu filho e como eu era uma nora sem vergonha. Em nome da empresa, respondi: não precisa apresentar quem sou. Quero que Tiago entre naquela sala com o que lhe resta de sua segurança. Quero que ele mesmo abra sua proposta, que veja cada uma de suas assinaturas e que ouça as cifras que acreditou poder ocultar. Dizem que no final se pega antes o mentiroso que o coxo, mas o que Tiago vai ter que enfrentar não é a polícia, mas a verdade.
Segurei a caneta e assinei a ordem de revisar toda a proposta da Materiais Ibéricos. O traço foi leve, mas sabia que a partir daquele momento o salva-vidas de Tiago começava a furar. Na quinta pela manhã, cheguei à Ventura Construções mais cedo que o habitual. A cidade acabara de superar o calor matinal. Os vidros dos altos edifícios refletiam uma luz ofuscante. Usava um terninho bege, o cabelo preso de forma arrumada e pouca maquiagem, não para me exibir, mas para me lembrar que hoje não vinha como uma esposa ferida, mas como a responsável por um projeto importantíssimo. A sala do andar 12 estava pronta. Sobre a mesa repousavam a proposta da Materiais Ibéricos, o estudo de preços do mercado, as notas fiscais suspeitas e o relatório de auditoria interna. Sentei na cadeira principal. À minha direita, o Sr. Ortega. À minha esquerda, o chefe da assessoria jurídica. Ninguém mencionou meus assuntos pessoais. Aqui tudo tinha que ser falado com cifras. Abriu-se a porta. Tiago entrou com 2 funcionários da Materiais Ibéricos. Usava uma camisa branca, gravata azul escura e segurava uma pilha de documentos. Seu rosto parecia mais magro, mas ainda forçava um sorriso amável. Aquele sorriso se congelou ao me ver. Letícia. Sua voz foi muito baixa, mas todos na sala puderam ouvi-la. Levantei a cabeça e olhei para ele com calma. Por favor, tome assento, Sr. Campos. Hoje vamos debater a proposta de fornecimento da Materiais Ibéricos. Tiago ficou cravado durante alguns segundos. Um funcionário ao seu lado puxou suavemente sua jaqueta. Então reagiu e sentou-se desajeitado. Começou a suar na testa. Apesar de o ar-condicionado estar bem frio, o Sr. Ortega inaugurou a reunião. Seu tom foi formal e educado. Obrigado por vir, equipe da Materiais Ibéricos. Hoje a Sra. Ventura dirigirá pessoalmente a revisão deste projeto. Ao ouvir Sra. Ventura da boca do Sr. Ortega, Tiago se sentiu ainda mais confuso. Havia se cruzado com o Sr. Ortega em vários eventos de negócios e sabia que era um homem muito respeitado. Por que o Sr. Ortega? Ortega falava comigo com tanto respeito? Abri o primeiro documento. Na oferta deste mês, o preço do aço que propõe a Materiais Ibéricos é 17% mais alto que o preço de mercado. Quero ouvir a explicação. Tiago engoliu saliva folheando os documentos com nervosismo. Verá, senhora. Senhores da Ventura, devido à urgência nos prazos de entrega, os custos de transporte e armazenagem aumentaram, então houve um ajuste de preços. Projetei uma tabela comparativa na tela. Durante o mesmo período, outros 3 fornecedores com rotas de entrega para São Bernardo oferecem custos muito menores. A desculpa do transporte não é suficiente. O ambiente na sala ficou tenso. Os 2 funcionários que acompanhavam Tiago só olhavam para baixo tomando notas, sem se atrever a olhá-lo. Passei para a página seguinte. Uma partida de mais de R$18 mil como apoio para a aceleração de contratos proposta pelo Sr. Tiago Campos. Pode me explicar para que são esses fundos? Tiago paralisou, me olhou e depois ao Sr. Ortega. Esses são gastos de representação, reuniões com sócios e outros imprevistos. Voltei a perguntar. Há comprovantes válidos para esses gastos? Gaguejou. Nossa equipe está recopilando. Assenti lentamente. Ou seja, que no momento em que foi apresentada esta proposta, esses gastos ainda não podiam ser justificados. Pronunciei cada frase com suavidade, mas vi que o rosto de Tiago ficava mais branco. Não estava acostumado a me ver nesta posição. Em sua memória, eu era a pessoa que estava de pé na cozinha segurando a faca das verduras, escutando em silêncio como sua mãe me insultava. Hoje me sentava frente a ele usando minhas habilidades para descascar camada por camada os números que acreditou poder ocultar. A reunião durou mais de 1 hora. Não mencionei nada sobre Dona Neuza, nem sobre o quadro de luz, nem sobre a comida fria. Só falei de trabalho. Mas talvez aquela mesma tranquilidade fosse o mais aterrorizante para Tiago. Pode-se combater uma discussão, mas não uma proposta repleta de irregularidades. Ao final da reunião fechei o dossiê. A Ventura Construções suspenderá temporariamente a revisão da proposta da Materiais Ibéricos até que se possam esclarecer todas estas partidas duvidosas, especialmente as que têm indícios de desvio. As enviaremos para uma auditoria independente. Tiago se levantou de um salto. Letícia, Senhora Ventura, isso podemos conversar devagar, não é? Afinal,
Olhei diretamente para ele. Nesta sala só falamos de negócios. Sobre os assuntos pessoais, você já teve muitas oportunidades para falar de boas maneiras, mas não as aproveitou. Ficou calado, peguei minha caneta e me levantei. Ao passar por seu lado, parei um instante e disse em voz bem baixa, o justo para que ele me ouvisse. Vá para casa, volte a preparar os papéis e lembre-se, economize em luz e água. Ultimamente tudo está muito caro. Tiago levantou o olhar. Em seus olhos, a confusão finalmente se converteu em medo. Talvez naquele momento se deu conta de que a mulher a quem sua mãe havia desligado o ar-condicionado não era tão fraca como pensava. Saí da sala. Às minhas costas não houve mais explicações, só o pesado silêncio de um homem que pela primeira vez sentia que sua cadeira balançava por causa de seus próprios atos. Naquela tarde, Tiago chegou em casa enquanto ainda fazia calor. A rua de Vila Prudente estava tranquila. Só se ouviam ao longe umas crianças brincando. Ao chegar à porta, já escutava os gritos de Dona Neuza no quintal. Por umas poucas garrafas de água, você me pede que pague adiantado. Você acha que nesta casa não tem dinheiro? É que agora mesmo não tenho trocado. O entregador de água fez uma careta segurando uma garrafa. Senhora, já deve 3 garrafas. Eu só sou um mandado. Meu chefe me diz para cobrar. O rosto de Dona Neuza ficou vermelho, a ponto de continuar discutindo, mas ao ver Tiago chegar, mudou de tom imediatamente. Tiago, você chega no momento certo. Pague para este homem. Eu já disse por bem. E ele fica teimoso na porta, como se fôssemos fugir. Tiago rebuscou na carteira, mas só tinha algumas notas pequenas. Desde que fui embora, os gastos que antes pareciam insignificantes, como a água, as compras e o celular, de repente haviam se convertido numa carga real. Fez um pix com o celular e entrou em casa com gesto sombrio. O calor asfixiante os atacou desde o interior. O ventilador não funcionava. A TV estava desligada. A cozinha estava escura, só iluminada por uma pequena luz de emergência. Dona Neuza estava deitada no sofá, se abanando com uma revista. Já viu que má é sua mulher, só porque desliguei o ar um momento. É tão cruel, a ponto de chegar tão longe. Mulheres assim têm coração de pedra. Tiago deixou a pasta bater na mesa. Mãe, você pode calar a boca? Dona Neuza se sobressaltou. O que você disse? Tiago se virou com os olhos injetados de sangue pelo cansaço e a raiva. Sabe com quem me reuni hoje na Ventura Construções? Com Letícia. Estava sentada na cadeira da diretora, justo diante do chefe Máximo. Tem retida a proposta da minha empresa. Se perdermos este projeto, perderei tudo. Dona Neuza ficou boquiaberta e depois soltou uma risada forçada. Com certeza conhece algum contato lá, e por isso a deixaram sentar. Não deixe que te assuste. Letícia sempre foi uma mosquinha morta. De onde vai ter capacidade para ser alguém importante? Tiago riu seco. Mãe, continua sem entender. Esta casa é dela. A luz e a água sempre ela pagou. No meu trabalho também me deu uma mão por trás no começo. Você acha que meu caminho foi tão fácil por mágica? O rosto de Dona Neuza empalideceu, mas ainda tentava manter a compostura. É normal que uma mulher ajude o marido. Casou com você e entrou nesta família, então tem que servir ao marido. O que tem para cobrar? Servir? A voz de Tiago se elevou. Você chama de servir ela pagar a casa, reformar a cozinha, comprar o ar e pagar as compras inteiras. E você, mãe, o que fez além de chamar, lá de gastadora? Dona Neuza se levantou de um salto. Ah, então agora me culpa. Se não fosse porque eu te cuidei desde a comida até a roupa, você estaria onde está. Eu só eduquei sua mulher para que soubesse qual é seu lugar. Por acaso errei? Enquanto a tensão estava nas alturas, a porta se abriu. Carlos entrou arrastando os pés. Tinha a camisa amassada e o cabelo bagunçado. Ao ver Tiago, se assustou e quis dar meia volta. Tiago gritou. Carlos, parado aí. Carlos sorriu desajeitado. Ei, irmão, já chegou. Eu só vim ver a mãe um segundo. Dona Neuza correu para proteger o filho menor. Só veio me ver. Por que você fica assim agressivo? Tiago olhou para Carlos e depois para a mãe. O que mais você está me ocultando, mãe? De quanto é a dívida dele? Carlos gaguejou. Não, não é nada, irmão. Um mal-entendido com os amigos. Naquele instante, o celular de Dona Neuza tocou, olhou a tela e desligou rapidamente. Mas alguns segundos depois o celular de Carlos
Começou a tocar sem parar, como se batesse no peito deles. Tiago arrebatou o celular e colocou no viva voz. Ouviu-se a fria voz de um homem. Se em 3 dias não estiver o dinheiro, vamos à sua casa. 15.000 reais não crescem em árvores. Dona Neuza caiu desabada na cadeira. Tiago olhou para a mãe com voz entrecortada. Então o dinheiro que Letícia te dava todo esse tempo, você usava para pagar as dívidas dele. A Dona Neuza tremiam os lábios. É seu irmão. Cometeu um erro. Se eu não o ajudasse, quem o faria? E eu o quê? Tiago bateu na mesa. Minha empresa, esta casa, meu projeto, tudo foi pro brejo porque expulsou Letícia. Você o quer tanto, você o mima, e agora todos nós pagamos as consequências. Carlos também saltou. Não jogue toda a culpa em mim. Você não é muito melhor. Você tem a Lúcia por aí, e a mãe também sabe. Não se faça de vítima. Aquela frase caiu no meio da sala como um prato quebrado. Dona Neuza olhou para Carlos de forma fulminante. Estava lívida. Tiago ficou petrificado. Ninguém pôde dizer nem mais uma palavra. Fora se ouviram 3 batidas na porta. Rosa, a vizinha, enfiou a cabeça com um envelope grande na mão. Neuza, uma carta. Dizem que tem que entregar em mãos à família. Tiago saiu para pegar. No envelope vinha claramente meu nome e o endereço da casa de Vila Prudente. Abriu, leu algumas linhas e caiu desabado numa cadeira. Dona Neuza perguntou tremendo. Que carta é, filho? Tiago olhou para a mãe com voz rouca. A notificação de despejo. Em 7 dias temos que nos mudar. A casa ficou em um silêncio sepulcral. Fora o sol começava a se pôr, mas dentro o suor continuava molhando suas testas. Pela primeira vez, Dona Neuza havia ficado sem palavras para xingar. 3 dias depois, num hotel de 5 estrelas em pleno Avenida Paulista, se celebrava um jantar de negócios trimestral. Ali se reuniam empresas construtoras, fornecedores de material e agências imobiliárias buscando alianças. Para Materiais Ibéricos, este evento era como um salva-vidas no meio da tempestade. Se Tiago conseguisse se encontrar com alguém importante da Ventura Construções, sua empresa ainda tinha esperança. Eu também estava lá, mas sem um aspecto chamativo. Usava um vestido azul escuro, um penteado baixo e só o relógio que herdei do meu pai. Estava na zona VIP observando em silêncio o luxuoso salão. Ao longe vi entrar Tiago. Usava um terno preto que parecia recém-passado, mas seu rosto abatido o fazia perder todo o encanto. Ao seu lado estava Dona Neuza. Usava um vestido de veludo bordô. No pescoço lucia um colar de ouro de estilo antigo e nos pulsos pulseiras que tilintavam ao se mover. Sua maquiagem era muito espessa, talvez para ocultar a falta de sono dos últimos dias naquela casa asfixiante. Dona Neuza caminhava com ar altivo, sorrindo e assentindo a todo mundo como se fossem velhos conhecidos. Eu a conhecia. Toda sua vida havia vivido das aparências. Talvez na carteira só restassem poucos reais, mas sua atitude tinha que ser a de uma grande dama da sociedade. Tiago começou a buscar logo alguém com quem falar. Saudou vários empresários com frases feitas sobre possíveis colaborações, mas seus olhos estavam inquietos. Buscava uma porta de salvação. Eu ia me mover para outra zona, mas Dona Neuza me viu primeiro. Parou semicerrando os olhos incrédula, depois puxou o braço de Tiago. Ele se virou. Ao me ver, seu rosto mudou completamente. Não se aproximou diretamente. Talvez depois da reunião na Ventura, se deu conta de que já não era a mulher a quem podia gritar e se calava. Mas Dona Neuza era diferente. Ela ainda não queria se render. Arrastou Tiago em linha reta até mim. Baixou a voz, mas cada palavra continuava sendo cortante. Ora, então Letícia também pode entrar em lugares como este. Que maravilha! Uns dias fora da casa dos sogros e já sabe se arrumar para se infiltrar em festas de empresários. Com certeza encontrou algum ricaço que te mantém. Por isso tem convite. Deixei minha taça de água numa mesa alta e a olhei com calma. Boa noite, Neuza. Sorriu com sarcasmo. Não me fale com familiaridades aqui. Eu não tenho noras sem vergonha que se atrevem a cortar a luz dos sogros para depois fugir. A que veio? A atrapalhar os negócios de Tiago. Tiago se apressou a puxar o braço da mãe. Mãe, deixe para lá que estamos em público. Mas Dona Neuza, acostumada a impor levantando a voz, não ia parar. Me olhou o vestido de cima a baixo. Este vestido com certeza é caro.
De onde tirou o dinheiro? Pediu emprestado para se exibir. Dizem que as aparências enganam. Você se põe a seda, ou o que for, sua natureza continua sendo a de uma ingrata. Várias pessoas ao redor começaram a se virar. Comecei a ouvir murmúrios. Tiago empalideceu, meio envergonhado e meio assustado de gritar com a mãe em público. Meolhau. Sua voz pretendia ser suave, mas continuava tendo aquele orgulho de sempre. Letícia, vim aqui por trabalho. Não complique as coisas. Se ainda tem um mínimo de sentimentos, o melhor é que vá embora. Este não é lugar para falar de problemas de casa. Olhei para ele sentindo mais pena que raiva. Problemas de casa. Quando sua mãe me desligou o ar ao meio-dia morta de calor e você disse que ela tinha razão, isso você considerava um problema de casa que tinha que ser falado de boas maneiras. Tiago emudeceu. O rosto de Dona Neuza ficou vermelho. Me gritou em voz baixa. Ainda se atreve a tirar esse assunto. Com 10 minutos de ar, já é uma mesquinha calculando centavos. Mas não te importou deixar toda a casa no escuro. As mulheres, quando são más, são mais frias que o gelo. Sorri levemente. E então, Neuza, já se acostumou a usar o leque em casa? A frase foi alta o suficiente para que os que estavam perto ouvissem. Vários olhares curiosos se cravaram imediatamente em Dona Neuza. Ficou paralisada. Seu rosto passou de vermelho a roxo. Alguém cobriu a boca. Não sei se do susto ou segurando o riso. Tiago grunhiu. Letícia, você está passando dos limites? Respondi. Passar dos limites é quando uma mulher chega de fazer hora extra num dia de calor, liga o ar uns minutos e já a chamam de gastadora. Hoje só estou lembrando o que realmente aconteceu. As mãos de Dona Neuza tremiam de raiva, as pulseiras batiam fazendo barulho. Estava a ponto de dar um passo à frente, mas de repente às nossas costas se ouviram passos firmes. O ambiente pareceu emudecer de repente. O senhor Ortega, diretor-geral da Ventura Construções, se aproximava junto com 2 assistentes. Parou frente a mim e inclinou levemente a cabeça. Sua voz foi clara e respeitosa. Senhora Ventura, todos a estão esperando na mesa da presidência. O evento vai começar. Dona Neuza ficou petrificada e Tiago me olhou como se fosse a primeira vez que via realmente a mulher que havia desperdiçado. Quando o senhor Ortega terminou de falar, fez-se um silêncio total ao nosso redor. Dona Neuza o olhou e depois a mim, com os olhos muito abertos, incapaz de acreditar. Tiago foi o primeiro a reagir gaguejando. Senhor Ortega, como a chamou. O senhor Ortega se virou para ele. Seu tom se manteve educado, mas distante. Ela é a senhora Letícia Ventura, representante da família fundadora da Ventura Construções S.A. e anfitriã no evento desta noite. Aquela frase soou simples, mas para Tiago e sua mãe, teve o efeito de um raio. Dona Neuza ficou rígida. A boca com a qual me havia humilhado, me acusando de buscar ricaços, agora só podia abrir e fechar sem emitir som. Não tive que explicar nada mais. Há verdades que, quando se revelam no momento oportuno, têm força suficiente para derrubar qualquer insulto. O senhor Ortega me indicou o caminho. Assenti e passei diante de Dona Neuza e Tiago. Ao cruzar, Tiago me chamou num sussurro. Letícia, mas quem é você na realidade? Parei e olhei para ele. Continuo sendo Letícia Ventura, só que antes você nunca quis me olhar de verdade. Depois subi no pequeno palco à frente do salão. Os holofotes iluminavam, fazendo que todo o recinto parecesse ainda mais deslumbrante. O apresentador tomou o microfone. Sua voz soou solene. Senhoras e senhores, esta noite a Ventura Construções S.A. tem a honra de apresentar a representante da nova geração da família fundadora, Dona Letícia Ventura, filha única do falecido Dom Arthur Ventura. Todo o salão rompeu em aplausos. O nome do meu pai no mundo dos negócios não era desconhecido. Levantou a Ventura Construções do nada, famoso por ser um homem que valorizava a confiança mais que o ouro. Muitos empresários veteranos na sala me olhavam com uma mistura de surpresa e respeito. Do palco vi que Dona Neuza recuava para se esconder atrás de Tiago. Estava pálida como cera debaixo da grossa camada de maquiagem. Enquanto isso, Tiago estava ali de pé, como se estivesse atordoado. A taça em sua mão tremia, o líquido derramou, e depois a taça caiu contra o chão de mármore. O barulho dos vidros quebrados fez várias pessoas se virarem. Tomei o microfone que me ofereceu o senhor Ortega.
Meu coração estava incrivelmente calmo. Senhoras e senhores, meu pai me ensinou uma vez que fazer negócios é como ser pessoa. Pode faltar dinheiro momentaneamente, mas nunca pode faltar integridade. Um contrato errado pode ser revisado. Umas cifras desviadas podem ser recalculadas. Mas quando a cobiça se converte em costume, tarde ou cedo, arrastará toda a empresa ao abismo. Entre os assistentes, Tiago baixou a cabeça. Sabia que ele entendia que cada frase era dirigida a ele, mas não falava só por ele. Falava para qualquer um que tivesse acreditado poder usar a ostentação exterior para tapar a podridão interior. Continuei. A Ventura Construções suspenderá temporariamente a revisão de várias propostas de colaboração que carecem de transparência, incluindo o fornecimento de material para o projeto de armazéns em São Bernardo. Precisamos de sócios que trabalhem demonstrando capacidade real, não mediante contatos duvidosos nem comissões na sombra. Vários representantes da Materiais Ibéricos que estavam perto de Tiago se olharam entre si. Vi como o rosto dele se ensombrecia ainda mais. Dona Neuza tremia agarrada ao braço do filho, mas Tiago naquele momento já não tinha força para ser o pilar da mãe. Meu discurso terminou com uma ovação. Desci do palco. Muitos empresários veteranos se aproximaram para me dar a mão. Lembrando anedotas do meu pai, um senhor idoso me disse: "A filha de Dom Arthur tem o mesmo estilo do pai. Fala pouco, mas com firmeza." Sorri agradecida. Aquele elogio aqueceu meu coração, não pela popularidade, mas porque sabia que não estava desonrando o nome do meu pai. Num canto do salão, Dona Neuza ainda não havia ido embora. Me olhou. Seu olhar já não era de desprezo, mas de confusão e medo. Tiago se aproximou com voz rouca. "Letícia, por que ocultou tudo isso? Sustentei seu olhar por muito tempo. Você teve anos para me conhecer, mas preferiu ouvir sua mãe me chamar de gastadora. Preferiu se agarrar ao seu falso orgulho, que te fazia acreditar que era você quem me dava tudo. Não me escondi de um marido que quisesse sua mulher. Simplesmente guardei silêncio diante de alguém que não queria conhecer a verdade." Tiago não soube o que dizer. Dona Neuza falou com a voz trêmula. "Letícia, de verdade você é a filha de Dom Arthur." Virei-me para ela. "Assim é. E a casa de Vila Prudente, o trabalho de Tiago e muitos dos gastos dessa casa que a senhora acreditava fruto do esforço do seu filho, tudo teve a ver comigo. Mas a senhora foi capaz de me desligar o ar durante 10 minutos quando cheguei de fazer hora extra." Dona Neuza baixou a vista. Pela primeira vez vi aquela mulher sem palavras para xingar. Aquela noite minha vitória não se deveu a levantar a voz. O silêncio de Tiago e sua mãe foi a resposta mais contundente. Dizem que sempre há alguém acima de você, mas para eles a lição mais dolorosa não foi se encontrar com alguém mais poderoso, mas se dar conta de que a pessoa a quem haviam estado pisoteando era a mesma que em segredo os protegia da chuva e da tempestade. Depois daquela noite no hotel da Avenida Paulista, meu nome começou a soar em muitas ligações que antes iam dirigidas ao senhor Ortega. Sócios comerciais ligavam, funcionários mandavam relatórios, enquanto na Materiais Ibéricos reinava o caos absoluto. Não tive que fazer nada drástico. Com só pedir que se revisassem novamente as propostas, tudo o que antes se tapava ficou à vista, como uma mancha de óleo sobre a água. 3 dias depois, o senhor Ortega deixou um novo relatório na minha mesa. A revisão da proposta da Materiais Ibéricos ficava cancelada. Em concreto, na parte gerenciada por Tiago Campos, haviam sido encontrados múltiplos gastos injustificáveis. A junta diretiva da sua empresa o havia suspendido do emprego e salário para realizar uma investigação. Segurei o relatório e li cada linha. Não me alegrava, mas tampouco me entristecia. Houve um tempo em que Tiago se gabava muito do seu cargo. Costumava dizer à mãe: "Se sair o projeto da Ventura, me fazem gerente, troco de carro e vamos para o litoral de férias." Dona Neuza o ouvia e depois me olhava por cima do ombro, como se eu só fosse uma sombra que se abrigava sob a luz do filho. Agora aquela luz se havia apagado. Naquela tarde, Lúcia Montes mandou uma mensagem para Tiago, da qual o Dr. Almeida me enviou uma cópia. "Resolva seus problemas sozinho. Não vou me meter em problemas econômicos." Ao ler, só pude esboçar um leve sorriso. A mulher que antes pressionava Tiago para que resolvesse seus assuntos com a esposa, agora era a primeira a abandonar o barco quando viu que começava a afundar.
É muito certo que na riqueza a gente te chama de amor, mas na pobreza um não vou me meter soa mais gelado que o gelo. Naquele mesmo dia, os cobradores se apresentaram em casa para buscar Carlos. A vizinha Rosa me ligou angustiada e algo aborrecida. Letícia, uns tipos com tatuagens, foram à casa de Neuza. Houve briga. Ela chorava e Carlos se escondeu no quarto. Todo o bairro estava olhando. Escutei em silêncio. No passado, a mínima ligação de Dona Neuza teria corrido para fazer uma transferência aterrorizada por se a família do meu marido passasse vergonha. Mas desta vez só respondi: Rosa, se alterarem a ordem pública, você pode avisar o síndico. Quanto às dívidas de Carlos, eu já não me meto. Após dizer isso, senti uma grande paz. Não porque fosse cruel, mas porque havia compreendido que há buracos, que se você passa a vida tampando pelos outros, quem cava nunca aprenderá a ter medo. Naquela mesma tarde, Dona Neuza se apresentou no escritório do Dr. Almeida. Eu já supunha. Então aceitei ver, lá, mas não a sós. Na sala estávamos o Dr. Almeida e eu. Sobre a mesa repousavam os documentos de entrega das chaves da casa, a ação de divórcio e os comprovantes bancários. Dona Neuza entrou com um vestido de andar por casa desgastado. Trazia o cabelo preso de qualquer jeito e o rosto abatido. Aquela mulher que antes se plantava desafiante frente ao quadro de luz para me chamar de gastadora, já não tinha aquela voz estridente de outrora. Me olhou, abriu a boca várias vezes até que finalmente conseguiu falar. Letícia, lembre-se da nossa relação de mãe e filha todos esses anos. Dê-nos um pouco mais de tempo. Tiago está desesperado e Carlos se equivocou. Se também perdermos esta casa, onde vamos morar? Olhei fixamente para ela. A palavra filha soava agora tão estranha saindo de seus lábios. Quando eu a chamava de mãe de coração, ela me tratava como um estorvo. Agora que iam perder tudo, de repente se lembrava de que houve um vínculo entre nós. Empurrei os documentos para ela. Neuza, já dei 7 dias. O Dr. Almeida também enviou a notificação oficial. Esta casa é minha. Não a recupero para tornar a vida impossível de ninguém, mas porque não posso continuar permitindo que quem me despreza viva do suor da minha testa. A ela se avermelharam os olhos. Que cruel você é. Afinal, Tiago e você são marido e mulher. A porta se abriu. Entrou Tiago com a camisa amassada e a barba de vários dias. Seu antigo aspecto arrumado havia desaparecido. Me olhou com voz quebrada. Letícia, me equivoquei. Peço perdão. O que você quer que eu diga para minha mãe? Eu digo. Quer que corte de vez com Lúcia? Farei. Ainda podemos consertar, não é? Olhei para o homem que havia sido meu marido. Se tivesse dito isso antes daquele quente meio-dia, talvez tivesse chorado. Mas agora meu coração só sentia o vazio. Que marido e mulher, Tiago! Quando voltava de fazer hora extra e deixava que sua mãe me desligasse o ar dizendo que ela tinha razão, quando usava nosso dinheiro para comprar um anel para outra mulher, ou quando sua mãe já planejava colocar outra pessoa para morar na minha casa, Tiago baixou a cabeça incapaz de responder. Dona Neuza rompeu a chorar. A culpa foi minha, Letícia. Sou idosa e agi de forma louca. Neguei com a cabeça. Não foi de forma louca, Neuza. É só que a senhora estava acostumada a que os outros cedessem. Mas ceder não significa que não doa. Calar não significa não saber. Não estou me vingando. Simplesmente disse basta. A sala só se encheu dos soluços de Dona Neuza. O Dr. Almeida aproximou uma caneta para Tiago. Sua voz foi tranquila, mas firme. Senhor Campos, este é o termo de entrega da residência. O melhor é que tudo se faça ordenadamente. Tiago pegou a caneta com as mãos trêmulas. Dona Neuza sentou-se ao lado dele olhando perdida aquela pilha de papéis, como se visse como o falso orgulho que havia construído toda a vida se fazia em pedaços. Dizem que quem semeia ventos colhe tempestades. Só que quando chega a tormenta, quem semeou o vento costuma se perguntar por que o destino é tão cruel com ele. O dia que finalizei os trâmites do divórcio, o céu de São Paulo soltou uma chuva atípica para aquela época. Não chovia a cântaros, só uma fina garoa sobre o vidro do carro, mas o suficiente para refrescar o ambiente depois de tantos dias de calor sufocante. Estava sentada no carro, olhando a sentença de divórcio na mão. Não havia uma sensação de triunfo, tal como havia imaginado. Sentia-se leve,
Como deixar no chão uma mochila pesadíssima que carregava há demasiado tempo nas costas. Tiago já não era meu marido. Havia sido suspenso definitivamente da Materiais Ibéricos. Tinha que responder pelo desvio de fundos e enfrentar as consequências de seus atos. Lúcia o deixou rapidíssimo, tão rápido, que talvez o próprio Tiago se deu conta de que o amor construído sobre o dinheiro se esfuma como a fumaça quando o dinheiro desaparece. Dona Neuza abandonou a casa de Vila Prudente numa manhã silenciosa. Já não houve gritos nem atitudes altivas. Abraçava uma bolsa com roupa velha. Caminhando atrás de Tiago, seus cabelos brancos se viam claramente sob a luz do sol. Carlos foi obrigado pela família a trabalhar de verdade para pagar suas dívidas. Já não havia ninguém tapando em segredo os buracos que ele cavava. Dizem que os filhos se estragam pelas mães, mas no final quem semeia a dependência algum dia colherá a impotência. Voltei para aquela casa depois que se mudaram. Abri a porta. O cheiro azedo e o calor acumulado me receberam. A sala se via mais vazia do que esperava. A mesa da sala de jantar continuava ali com um pequeno arranhão no canto onde eu costumava colocar minha tigela de comida fria, repetindo para mim mesma: tenha paciência um pouco mais. Caminhei devagar por cada quarto. No corredor parei frente ao quadro de luz. O disjuntor do ar-condicionado do meu quarto continuava ali, pequeno e imóvel. Um simples toque com o dedo naquele interruptor me havia despertado do casamento que acreditei que era um paraíso. Aproximei a mão e toquei a tampa de plástico. Já não havia dor. Rosa, minha vizinha, chegou trazendo uma cesta de frutas. Letícia, você voltou, filha. Virei-me e sorri para ela. Sim, Rosa. Só vim dar uma olhada na casa um momento. Rosa olhou ao redor e suspirou. Esta casa te fez sofrer muito, mas vejo que não a coloca à venda. Com certeza tem outros planos. Assente. Quero reformar este lugar para converter num pequeno centro de acolhida para ajudar mulheres que passem por algo parecido ao meu. Qualquer uma que seus sogros menosprezem, que precise aprender um ofício, pedir conselho legal ou só um teto temporário, tentarei ajudar no que puder. Rosa me olhou detidamente e me deu um tapinha na mão com carinho. Você tem muito bom coração, filha. Outros usam as feridas para se vingar. Você usa sua ferida para abrir caminho aos outros. Essa é a verdadeira vitória. Baixei a cabeça sentindo como meus olhos ardiam. Talvez tivesse razão. A melhor vingança não é ver sofrer os outros, mas viver tão bem que as velhas feridas já não tenham nenhum poder sobre nós. Alguns meses depois, aquela casa de 2 andares lucia uma fachada recém-pintada. A velha cozinha se transformou numa sala para aulas de gastronomia e a sala num espaço de assessoria e conversas. Na varanda plantei vários vasos com buganvílias, um tipo de flor que aguenta o calor extremo. Quanto mais aperta o sol, mais brilhantes são suas cores. Ao ver aquelas flores, me lembrei do destino das mulheres. Se sabem criar raízes em si mesmas, por mais forte que seja a tormenta, ou mais abrasador que seja o calor, no final tudo passa. Uma tarde, uma mulher de uns 40 anos veio me ver. Sentou-se na mesma cadeira onde Dona Neuza costumava me repreender. Chorava enquanto contava que a família do marido a tratava como empregada. Chegava de trabalhar e ainda tinha que servir a toda a casa, e por mais cansada que estivesse, não a deixavam descansar.